E eu convido a você agora a colocar a mão no seu coração e a você preparar o seu coração para este momento, para esse momento da palavra, esse momento onde o Senhor vai falar conosco. E eu convido agora, se você não tem palavras, você pode rezar em línguas, mas eu convido a você agora a aclamar o Espírito Santo sobre o seu coração. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração. Vem sobre a minha vida, a minha alma, todo o meu ser. Vem sobre a minha mente para que eu possa entender tudo que for falado, que eu possa escutar a Tua voz, Senhor. Mas o meu coração, para que diante de tudo que eu vou escutar, eu possa colocar em prática e eu possa viver. Vem nos dar essa graça, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo, você que está aqui no santuário, você que nos acompanha. É um prazer ter vocês aqui conosco e a gente vai trazer a pregação, mas eu me chamo Christian, tenho 15 anos, eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Eu me chamo Júlia Sentinela, eu tenho 16 anos e a gente faz parte, do Cantinho da Criança, do Grupo Sentinelas, e hoje a gente veio trazer um tema muito legal para você. Independente se você é jovem, se você é adolescente, independente da idade que você tiver, neste momento eu convido a você, mesmo que você está de máscara, e você que está em casa também, você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai falar assim: alegra-te, jovem. Alegra-te, jovem. Não, eu quero ver isso mais animado e vocês vão entender ao longo dessa pregação o porquê eu estou dizendo isso para vocês. Então, eu vou dizer para ele e aí você vai dizer para a pessoa que está do seu lado: alegra-te, jovem. Porque o tema da nossa pregação de hoje é alegra-te, jovem, na tua adolescência. E aqui tem muitos adultos e eu estou vendo. E depois de tudo que a gente conversar com vocês, nesse pouquinho de tempo que a gente tem, você que é adulto, você vai se perguntar: será que eu me alegrei na minha juventude? E aí você vai responder essa pergunta para si mesmo. E a você, adolescente que me acompanha de casa, ou você que está aqui, você vai se perguntar: será que eu estou sendo realmente alegre na minha adolescência, na minha juventude? E é isso mesmo, né? E a gente também tem os jovens de 30, jovens de 40, né? A gente vive a juventude mesmo, né? E eu, para começar essa pregação, que o tema ela já trouxe, alegra-te, jovem, na tua adolescência, eu queria trazer uma palavra, quem tiver a Bíblia e quiser abrir, livre, está em Eclesiastes 11, de 9 a 10. Então, eu vou repetir, Eclesiastes capítulo 11, versículo de 9 a 10. Ela vai nos dizer bem assim: jovem, rejubila-te na tua adolescência, e enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria, anda nos caminhos de teu coração, e segundo os olhos de teus olhos. Mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Exclui a tristeza de teu coração, poupa o sofrimento e a teu corpo, porque a juventude e a adolescência são vaidade. Uma palavra aqui que se repetiu, acho que umas 2 vezes nesse texto, foi a palavra coração. E ela começa assim: repousa teu coração no Senhor. E aí a pergunta que eu queria trazer já é: onde você tem repousado o seu coração? Porque para a gente encontrar alegria, da onde vem a alegria, ela não vem do nosso cérebro, da nossa cabeça, mas ela vem do coração, daquilo que faz você se sentir feliz. Então, onde temos depositado nossa alegria? Será que a gente tem depositado... Ou às vezes a gente nem tem depositado a nossa alegria, a gente apenas tem depositado o nosso coração em coisas tristes, na nossa ansiedade, nos nossos problemas. Uma frase que eu ouvi na vigília, que a gente tem aqui na Canção Nova mesmo, que passa de madrugada, na segunda-feira, que ele trouxe a palavra: não mostra aos teus problemas, não mostra a teu Deus os teus problemas, mas mostra aos teus problemas o tamanho do seu Deus. E aquela palavra ali foi muito forte para mim,
Porque eu trago na minha vida uma palavra que é: Deus nunca vai me dar um problema onde eu não possa suportar, ou então onde eu não possa superar. E essa palavra, assim, veio para... É isso aí, tipo, tá certo. E aí, então a gente precisa ter coragem e mudar as nossas atitudes. Se você agora, quando eu fiz essa pergunta, você se olhou para dentro e pensou: nossa, não sei onde eu estou depositando no meu coração. Se você, assim, na hora que eu fiz a pergunta, a sua resposta não foi: eu deposito meu coração ali, ó, no altar de Cristo. Se essa não foi sua resposta, se sua resposta não foi: eu deposito meu coração no Senhor, eu tenho depositado meu coração no Santo Terço, que eu rezo todos os dias com a minha família. Então, eu acho que é bom a gente, tanto eu como vocês, quem não respondeu assim, rever aonde a gente tem depositado e como a gente vai fazer para a gente mudar esse local onde a gente tem depositado o nosso coração. Mas para a gente mudar, é preciso ter coragem. E a palavra coração, ela, como a gente aprendeu em português, tem aquele negócio do radical e do outro lá que eu não lembro agora. Mas assim, a palavra coração, se vocês dividir, ela começa com cor. Cor era ação. E o cor vem de coragem. E o que é o agem? É o agir. Então, para você tem que mudar, ter uma coragem de agir. Esse é o coração. Isso é o significado do nosso coração. Nós temos a coragem para agir. E lembrar que isso também é valentia. Quando a gente tem essa coragem de agir, porque a gente precisa mudar, onde a gente tem que colocar o nosso coração, caso não seja no Senhor, a gente precisa ter essa coragem de agir. E, assim, não sei se vocês conhecem, mas será que, é um exemplo, mas será que você teria coragem de chegasse aqui na sua frente, o Conor McGregor, não sei se vocês conhecem, Floyd, ou então nossa, agora eu esqueci, o Marreta. Não sei caso vocês conhecem, mas eles são lutadores de UFC, então são uns caras pesados. Será que você teria coragem de xingar eles? Eu teria coragem, mas teria coragem de ligar por telefone. Só assim. Mas, assim, não estou falando que vocês precisam xingar ninguém, tá? É só um exemplo. E calma aí que agora eu estou me perdendo. Mas assim, quem nos manda tem coragem. Por que a gente tem que ter essa coragem? Não é apenas assim: nossa, eu tirei lá do dicionário que coração vem de coragem, de agir. Não, mas ela está na palavra de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Jesus vai nos dizer bem assim. Calma aí, deixa eu abrir que eu marquei aqui. Eu não quero falar errado. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Deus está mandando. Será que você está agindo conforme? Será que eu tenho agido conforme? Será que você tem agido conforme a isso? Nós temos que ter coragem, porque principalmente a gente jovem, aí a gente passa por esse tempo assim, a gente é adolescente, está vivendo um tempo assim onde a gente diz: nossa, o que eu preciso fazer para a minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Por que as pessoas são assim comigo? Por que aquela pessoa age assim comigo? O que eu estou fazendo aqui? A gente vai se fazendo várias perguntas. Você pode ter as suas perguntas, eu tenho as minhas perguntas, cada um aqui tem as suas perguntas. Nenhuma pergunta aqui vai ser igual. Tenho certeza que cada um aqui vai ter uma pergunta diferente. Mas mesmo que vocês venham e tragam suas perguntas aqui para a gente não vai saber responder, porque a única pessoa que vai saber responder para vocês está ali, ó, escondido naquele Santíssimo. Ele está ali, ó, escondido naquele pedaço de pão. E ele se faz presente todo dia na Santa Missa para nós. Todo dia na Santa Missa ele vem e fala assim: não, repousa teu coração aqui. Faça suas perguntas. Qual que tem te afligido? Qual é o que tem fazido você chorar? O que tem fazido você ficar assim aflito? O que tem deixado você com ansiedade? E ele todo dia na Santa Missa, ele se entrega novamente para nós, para que a gente possa depositar o nosso coração ali no Senhor, para que a gente possa retomar nossa coragem de agir diante das dificuldades. E um exemplo que... Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, pode falar o exemplo. Tá. Quando a gente prepara ou a gente aprende algo, eu, pelo menos, gosto muito de perceber exemplos, pessoas que passaram por isso, né?
E aí eu fui pensando, quem que eu poderia dizer que, na verdade, teria muitas opções, mas eu queria um diferente, entendeu? Uma pessoa diferente que eu poderia dizer que se alegrou na sua juventude, na sua adolescência, ao longo da sua vida. E Jesus colocou no meu coração Davi. Eu só conhecia a parte de Davi e do Golias. Só era essa parte que eu conhecia. Mas eu descobri outras coisas e eu fui percebendo como ao longo da sua vida, não só ali na sua juventude, mas também depois de grandes coisas, ele ainda colocava a sua alegria em Deus. Eu vou contar bem resumido, porque se a gente for parar para estudar a história de Davi, se eu não me engano, 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Samuel. Mas eu vou contar rapidinho para vocês a história. O que aconteceu? Jesus colocou no coração de Samuel, para Samuel, ir lá na casa de Jessé, se eu não me engano. Se eu falar algum nome errado, vocês só ignoram. E aí ele, para ir lá, escolher um dos filhos dele para ser o rei de Israel. Porque Deus colocou no coração de Samuel que assim, você vai lá naquela casa e lá vai estar o rei de Israel. Logo que Samuel chegou lá, Davi tinha vários irmãos, né? E aí Samuel, assim, de cara, viu um dos irmãos de Davi, que era assim, tinha todo um porte, entendeu? Ele era forte, ele era bonito, ele era inteligente. E aí Samuel chegou e falou, vai ser esse. Só que aí, Jesus, ele soprou algo muito bonito no coração de Samuel, através do Espírito Santo. E a passagem está em 1 Samuel, no capítulo... Peraí, só vou abrir aqui. No capítulo 16, no versículo 7. E aí é o que o Senhor soprou no coração de Samuel, porque ele queria, eu falei, né, escolher o todo que, assim, apresentava ser o rei de Israel. Mas aí o Senhor falou para Samuel, não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Guarda isso aí. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí, beleza. Então, Jesus tinha falado ao coração de Samuel que era para escolher Davi. E nisso, ele escolheu Davi. E o que aconteceu? O rei de Israel daquela época, ele era ungido pelo Espírito. Só que o que aconteceu? Depois que Samuel ungiu Davi, o Espírito não ficou mais no rei Saul. Foi para Davi. Então, Davi começou a ser cheio daquele espírito do rei de Israel. Só que Saul ainda era rei, porque ele ainda não tinha morrido, né? Só que ele não tinha mais esse espírito. E ele começou a ficar estressado, e ele ficava com raiva muito fácil, e não conseguia fazer as coisas. E descobriram que Davi sabia tocar harpa. Então começaram a chamar Davi para tocar harpa para o rei se acalmar. E o rei se acalmou, né? Davi ia lá tocar harpa. Eu nunca escutei gente tocando harpa, mas dizem que é muito bonito. Eu penso que deve ser mesmo. Deve dar uma relaxada, né? Deve deixar o rei zen. Enfim. Mas aí Davi ia lá e tocava harpa. E acabou que assim, o rei Davi não virou melhores amigos, best friend, né? Mas Davi virou o fiel escudeiro do rei. E aí, aqui que entra aquela história do Davi e do Golias, né, que vocês conhecem. Tinha um grande Golias e ninguém conseguia derrotar o Golias. E aí Davi foi lá e tacou uma pedra na cabeça de Golias. E Golias foi derrotado. Essa história vocês já conhecem, por isso que eu estou contando bem resumida. Só que um detalhe muito importante. Depois que aconteceu isso, Davi ficou muito conhecido. Muito, muito, muito conhecido. E as pessoas conheciam Davi. E começou a voltar os olhos para Davi e a tirar os olhos do rei Saul. E o rei Saul, como muitos seres humanos, ficou com inveja e começou a perseguir Davi. E ele começou a perseguiu Davi. Claro que não conseguia pegar porque não era vontade de Deus, né? Mas aí acabou que com o passar do tempo, Saul morreu e Davi se tornou rei, como foi prometido lá no começo da história dele, junto com Saul. E aí, ele se tornou rei, pela graça de Deus, e fez grandes feitos.
Um dos que mais me chamou a atenção foi que Davi foi o rei de Israel que conseguiu unir o norte e o sul e formar uma só nação. Nenhum rei que já tinha existido em Israel não conseguiu isso, mas Davi conseguiu. E ele só conseguiu pela graça de Deus. Aquele menino que lá no começo era jovem. Eu não tenho a certeza se ele era um adolescente, mas ele era um adolescente, um jovem, né? Eu falo jovem por causa do nosso coração. Às vezes a pessoa ela é adulta, mas eu posso chamá-la de jovem, porque ela tem um coração jovem, né? Mas enfim, Davi, lá naquele comecinho onde Deus falou a Samuel, Deus vê o coração. E Deus viu o coração de Davi. E aí, com o passar do tempo, Davi continuou com Deus, caminhando com Deus e adquiriu todas essas graças. E chegou um dia em que o rei Davi, ele pegou a Arca da Aliança e foi levar à cidade santa, que era Jerusalém. Até em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 14, conta que que Davi pegou a Arca da Aliança e foi levar a Jerusalém. Mas o versículo 14 fala assim: Davi, cingido apenas com efude de linho, dançava com todas as forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziam a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Se você não entendeu o que eu li, aqui basicamente fala que Davi, quando ele estava ali presente na Arca da Aliança, ele começou a dançar e a louvar por amor a Deus. Algumas vezes aqui eu já posso ter dito Jesus, mas eu vou corrigir. Naquela ainda Jesus não tinha vindo, então era Deus. Só que às vezes a gente é tão no automático, né? A gente vê tanto o Novo Testamento e Jesus, que às vezes a gente dá umas erradas, acontece, né? A gente é humano. Mas caso eu dissesse Jesus, você coloca na sua cabeça que é Deus. Enfim. Davi, ele começou a dançar e a glorificar o Senhor. Muito, 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 porque ele via a presença de Deus na vida dele, porque Deus era presente no coração dele. E claro, a história de Davi não termina por isso. Tem muito mais coisas que eu poderia dizer. Se você não tem interesse, lê a 1ª e 2 Samuel, que você vai entender direitinho a história de Davi. Mas eu queria te mostrar na vida de Davi o quanto Davi, na minha visão, Júlia, como eu imagino Davi? Eu imagino, primeiro, um menino, né? Um menino alegre, um menino feliz que se eu olhasse para Davi, eu ia ver ele um menino cheio de amor por Jesus, um menino muito alegre. E Davi, mesmo crescendo, mesmo se tornando adulto, se tornando rei, continua sendo essa pessoa. Só que todos nós somos seres humanos e, né, nós pecamos. Davi também caiu no pecado, mas não é sobre esse pecado que eu vim conversar com vocês. Quando eu estava rezando para essa pregação, Jesus colocava no meu coração que muitas vezes, eu vou falar no contexto geral dos adolescentes, se você não vive essa realidade, não tem problema, maravilha, né? Mas muitos adolescentes vivem essa realidade de, às vezes, olhar para uma pessoa, se inspirar numa pessoa, se espelhar naquela pessoa e dizer, nossa, como ela é feliz. E tentar ser igual àquela pessoa porque ela também quer ser feliz. Só que uma coisa que o ser humano não tem habilidade é de conhecer o coração das outras pessoas. Só Deus conhece. E muitas vezes a gente se espelha tanto em pessoas que aparentam estar alegres, aparentam ser felizes, mas será se dentro dela ela está mesmo feliz? Porque quando uma pessoa é feliz de verdade, ela aparenta essa alegria. As pessoas aparentam. Quando você olha para ela e fala, nossa, como ela é feliz, como ela é leve. Mas às vezes nós adolescentes, eu vou dizer isso para mim, às vezes eu olho para uma pessoa e ela me parece ser tão alegre e muitas vezes eu quis ser igual a ela. Isso, por um motivo, por um segundo,
me machucava muitas vezes. E muitas vezes machuca tantos adolescentes. E aí eles se perguntam, por que isso acontece comigo? E Jesus colocava isso muito no meu coração. O Senhor disse a Samuel, Deus vê o coração. Às vezes você hoje deve estar olhando para o irmão de Davi, que aparentava ser um rei, porque ele era forte e não sei o quê. E ele era perfeito, mas será como é que estava o coração desse irmão de Davi? Mas hoje, assim como Deus fez Samuel passar a ver o coração e escolher Davi, Ele convida você hoje a fazer isso, a você passar. É no coração que vem a alegria. E é essa alegria que vem de Deus, de você olhar para uma pessoa e dizer, nossa, como ela é feliz. Muitas pessoas intitulam, já botam um rótulo enorme de um adolescente, de um jovem que é católico, que quer ser santo, que, nossa, ele é preso, ele não é livre, ele não pode fazer isso. Eu vou te falar o meu exemplo. Eu, Júlia, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir numa festa, eu vou numa festa. Porque eu me sinto livre e eu sou feliz. Mas muitas vezes eu não vou, não porque Deus não deixa, mas porque eu vejo que aquilo não é bom para mim. Tantas vezes você, adolescente, viu uma pessoa como eu e intitulou, nossa, que santinha, ela não vai nas coisas, ela não faz isso. Mas eu quero deixar claro, eu não faço porque eu, Júlia, vejo que isso não é para mim. E eu me recordo, na verdade, um dia eu estava conversando com uma amiga minha, não está aqui, enfim, ela deve estar assistindo em casa, mas a gente estava conversando no WhatsApp, e ela tem 13 anos, amanhã ela faz 14 anos, se eu não me engano, se eu te falar a idade errada, me perdoe, mas eu acho que eu acertei, né? E ela é uma amizade que, assim, Deus me deu, e a gente vai caminhando junto, a gente conta as nossas experiências, e enfim. Mas um dia a gente estava conversando bem de boa, de coisas da vida. E aí ela foi e chegou, e presta atenção no que ela falou, no áudio. E ela é muito engraçada, gente, mas enfim. Ela chegou e falou assim para mim, Júlia, Jesus é tudo na minha vida. Uma menina de 13 anos dizendo isso. E tantos adultos que não conseguem dizer isso. Vamos continuar. Ela falou assim, Jesus, Ele é tudo na minha vida. Não tem preço o que eu vivo com Ele hoje. E ela falou, eu acho, mas eu tenho certeza que ela tinha certeza, que Jesus, ela falou assim, eu acho que Jesus foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu não me importo de não viver uma adolescência ou de não viver a experiência que os outros vivem, porque eu tenho Jesus. E ela ainda acrescentava, valeu a pena. Todas as vezes que eu passei em claro à noite, ansiosa, aflita, para eu viver o que eu vivo com Jesus hoje. Quando eu escutei isso, eu fiquei tão emocionada. Eu não chorei, mas sabe quando você fica emocionada que você só está com um sorriso no seu rosto, porque você escuta o que ela falou e você se identifica? Foi exatamente o que eu senti. Não existe idade para você dizer, eu sou feliz, mas eu sou feliz em Cristo. E uma dica que às vezes eu posso te dar é, não busque ser feliz por fora, mas busque ser feliz por dentro. Tudo na nossa vida com Jesus é algo que vem de dentro para fora. É algo que é dentro para fora, não fora para dentro. E ontem eu estava num grupo de oração e a gente estava falando sobre o dom de ciência. E um dos santos, que a gente até falou no período da manhã, uma citação breve, falou um pouquinho, né? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele tinha a graça de ver o mundo com os olhos de Deus. E ao você ver isso, você percebe o quanto São Francisco de Assis, ele era alegre. Ele amava o Senhor, ele era feliz. Porque ele tinha a graça de ver os olhos de Cristo, com os olhos de Cristo. Mas ele percebia tudo o que o Senhor fazia. Tantas vezes, né, nós adolescentes,
a gente não consegue enxergar, às vezes, as coisas que Deus faz na nossa vida. Eu, muitas vezes, não enxergo, ou até muitas vezes eu nem paro para agradecer ao Senhor as coisas que Ele me dá, ou as graças, né, que Ele me dá. Mas o principal que eu queria te transmitir, que eu queria te falar da vida de Davi, é que Davi, ele amava Jesus. E mesmo ele caindo no pecado, ele era feliz. E Deus viu o coração de Davi e ele vê muitas vezes o seu coração hoje. E ele muitas vezes vê muito mais do que você aparenta ser. Mas ele vê o que você é de verdade. E só para eu terminar, eu queria dizer que você pode começar, né, a viver essa alegria, mas é você a olhar o seu irmão, não, na verdade, não seguir a sua vida como se inspirar naquela pessoa e dizer, nossa, como ela é feliz, mas busque ser feliz consigo mesmo. E a única chave para você ser feliz e para você encontrar Jesus é você clamar e é você pedir essa graça ao Senhor. A gente só é capaz de ser feliz mesmo se a gente buscar Jesus. E é isso mesmo. E antes, que agora eu traria como eu alcanço essa felicidade, eu gostei muito do exemplo que ela deu de Davi. E para vocês entenderem bem mais fácil como eu alcanço, esse é o mesmo exemplo de Saul e Davi. Porque quando ela me falou assim, que ela ia trazer sobre Davi, eu falei, caraca, velho, eu não sei nada sobre Davi. Tipo, nossa, eu também não sabia. Eu só sei que ele lançou uma funda na cabeça do gigante e é isso. E aí eu falei, caraca, eu preciso muito descobrir quem foi Davi. Tipo, a fundo, porque eu tenho essa curiosidade muito grande. E aí eu pesquisando sobre a história de Saul, e os dois viveram praticamente a mesma coisa, sobre o coração. Saul era uma pessoa de grande relevância, pois ele era filho de uma família grande e nobre nos reinos de Israel, e ele se destacava muito bem, porque ele era um líder muito vigoroso. E então, quando foram decidir quem seria o próximo rei de Israel, decidiram que seria Saul. E então o Senhor Deus desceu o seu espírito até Saul e o encheu do espírito de sabedoria. E ele viveu muito bem o seu reinado. Durante muito tempo ele conquistou, ele destruiu os seus inimigos, ele destruiu. Mas o que aconteceu? Por que Deus parou de olhar para Saul e decidiu escolher Davi, se Saul nem tinha morrido ainda? Porque na história de Saul, ele rejeitou o pedido de Deus 3 vezes. Ele rejeitou o pedido de Deus quando ele foi atacar um reino, que agora eu não vou me lembrar o nome, e ele pediu para que exterminasse todos. Mas Saul poupou muitas pessoas. E no segundo, ele se casou com outra mulher além da sua esposa. Deus já estava pé da vida com Saul. E o ponto final foi quando Saul, que Deus já não estava mais querendo olhar muito para Saul, mas ainda o considerava rei de Israel, rei do seu povo. Mas o que Saul fez foi conferir uma feiticeira. E aí Deus disse, chega, não dá mais. Esse não é o rei, esse não é o comandante que eu quero para o meu povo. Não é essa pessoa que eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, esse foi o Deus do Todo-Poderoso que escolheu para governar a gente. E aí Deus se virou contra. E aí o que aconteceu? Deus não só deixou que o espírito mal tomasse conta de Saul. E é por isso que Davi vai tocar harpa para Saul. Porque Deus já tinha ungido Davi. E é por isso que quando Davi tocava a harpa, o espírito de Deus, quer dizer, o espírito maligno saía, porque o espírito de Deus estava presente em Davi. Estava muito presente em Davi. E aqui tem os dois exemplos. O exemplo da pessoa que recebe e da pessoa que trabalha. Davi não foi perfeito. E nem nós seremos perfeitos, não mesmo. Se você está pensando, nossa, eu sempre queria muito buscar a perfeição, ser muito perfeito no que eu faço, mas eu já percebi que eu não vou ser perfeito, eu vou errar muitas vezes. E quantas vezes eu erro? Mas assim, aí tem o exemplo de Davi, aquele que se aceitou imperfeito e continuou procurando a felicidade, porque se você for ler, Davi foi muito feliz no seu reino. Ele conquistou, ele destruiu seus inimigos. Agora Saul teve o seu agrado de Deus, mas não soube usar com perfeição. Ele não continuou ouvindo a Deus, ele achou, nossa, eu recebi o Espírito de Deus e agora quem vai me destronar? E ele esqueceu que ele servia a um Deus, não servia a si mesmo.
E aí eu queria trazer um ensinamento do nosso querido Padre Léo. Eu gosto muito dele, claro, eu não sou da época dele, não assistia muitas pregações dele, porque eu era muito pequeno, mas eu gosto muito de ouvir as pregações dele. E uma das pregações que ele falava sobre deixar as coisas do mundo para servir a Deus, ele trazia três caminhos, três formas, não três caminhos, mas 3 jeitos de eu alcançar essa felicidade. A primeira se chama meta. Onde eu quero chegar? Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no céu. Alguém mais? Quem quiser, levanta a mão. Eu quero chegar no céu. Alguém? Todo mundo, graças a Deus, amém. E essa é a nossa meta, tem que ser a nossa meta. Mas a gente não pode se basear só numa meta. E quando a gente se baseia só numa meta, é só uma vontade. Não tem ação, não tem ardor. Então, qual é o segundo? O objetivo. Porque eu preciso, quando eu tenho uma meta, eu preciso ter um objetivo. Como eu vou chegar a essa meta? Qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar a essa meta? Eu não vou chegar assim e falar, Deus vai cuidar do meu caminho, Ele vai me fazer feliz, eu não preciso me preocupar, eu vou na missa e é isso. Não, você tem que procurar Ele. Você tem que ir atrás dEle. Você tem que clamar por Ele, dia a dia. Esse é o objetivo. Porque quando eu e você temos uma meta e temos um objetivo, aí não é mais meta e objetivo. Nós temos um propósito. É algo muito mais forte. É um propósito. É aquela coisa que assim eu tenho com convicção. É um alvo. É um alvo que eu tenho e o meu alvo é Cristo. E quando a gente chega nesse propósito, a gente chega na chegada, que é o céu. A gente pode não ter morrido, mas quando a gente é de Deus, a gente às vezes está num lugar e a gente se sente no céu, não é? Essa canção nova, o pedacinho, como muitas pessoas chamam, um pedacinho do céu. Quando a gente vem nesse propósito, eu quero sentir o céu. Muitas vezes a gente pode encontrar na nossa paróquia, pode encontrar na nossa casa, no seu canto, jovem, onde você chora, onde você acha, nossa, eu não consigo mais. Mas é nesse lugar também que você vai encontrar a felicidade. É nesse lugar, se você colocar Cristo nesse lugar, não há espírito maligno, não há demônio, não há nenhum que vai suportar você. E muito cuidado, porque o encardido ele sabe, ele conhece esse jeito. E quando ele descobre que a gente tem um alvo, aí ele quer muito desviar o nosso alvo. Ele quer nos fazer pessoas tristes, ele começa a trazer dificuldades, ele começa a trazer problemas, ele começa a trazer aflições para você. E aí é que tá, eu tenho que ter coragem para agir diante dessas dificuldades, coragem para eu não cair, porque ele sabe, e ele está muito ligado, ele vê o nosso coração também, sabe? Porque ele é um espírito, ele não é uma pessoa de carne e osso, ele é um espírito e ele vê seu coração. E você não vai ficar escondendo dele, não. Tu vai mostrar para ele. E diante das dificuldades, eu gosto de pensar que quando vem as dificuldades, é o melhor momento da nossa vida. Porque é diante das dificuldades que eu vou poder mostrar para ele que eu realmente o amo. É diante das dificuldades que eu vou mostrar para ele que eu realmente mereço um lugar no céu. Que eu realmente mereço um lugar naquele reino que ele criou para mim. E é diante das dificuldades, diante de cada pedaço de coragem, diante de cada problema que eu vou suportando, diante de cada problema que eu vou passando, é que eu vou colocando cada tijolinho na minha casinha, que é o céu. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar construindo a nossa casa na areia, mas estar construindo na rocha da felicidade. E quando a gente coloca a nossa felicidade, a gente deposita o nosso coração em Cristo, a nossa felicidade é plena, a nossa felicidade é completa. E é muito fácil tirar a gente da nossa meta, não é verdade? Os problemas que a gente passa, não só a gente jovem, mas você adulto, você jovem de 30, 40, você jovem de 60, 70, porque a gente pode ter um espírito jovem, e o espírito, ele não tem idade cronológica, o nosso espírito ele é um espírito atual, o espírito de Deus é um espírito atual. A gente não pode pensar, nossa, a Bíblia tem lá o quê? Seus trocentos anos, cada palavra que já foi, nossa, foi escrita há tanto tempo, isso aí não se baseia para mim, eu não vou me basear numa escritura que se escreveu há muito tempo, mas não o Espírito que habitou nos homens, que escreveu cada palavra desse livro sagrado, que sai da boca de Deus, é atual. A gente pode ler e falar assim, nossa, mas aquelas coisas aconteceram aquele tempo era daquele jeito. Mas quando a gente vai fazer o nosso estudo, a gente vai ler, a gente tem que olhar para o contexto e pensar assim, que no contexto histórico, mesmo
isso tendo acontecido há muito tempo, ele é real, ele é atual. E eu posso transformar o que aconteceu naquele tempo acontecer comigo nesse tempo. E eu não queria trazer como é que fala? Testemunho. Meu testemunho, porque eu não gosto, sabe? Tipo, eu tenho muita vergonha, assim, acho que parece, mas eu tenho muita vergonha, eu sou muito vergonhoso, sou muito tímido, real, nossa, muito. E eu não curto muito trazer meus testemunhos, mas aí eu vou trazer para vocês, não sei se vocês estão privilegiados, tô brincando. Mas, eu sempre fui uma pessoa muito na minha, tipo, eu ainda sou, não é verdade? Meus amigos estão ali, e eu sou muito na minha, mas acho que eu era muito mais. E eu não gostava, assim, muito de conversar, e eu acho que eu parecia uma pessoa muito triste, sabe? E hoje em dia, eu já aceitei esse Cristo, eu já coloquei Ele no meu coração, eu sei que é Ele que eu tenho que deixar governar. E é muito difícil para mim, porque eu sou muito introvertido, mas é muito difícil, eu tento todo dia, quando eu vejo uma pessoa, pelo menos abrir um sorriso, sabe? Que não pareça um sorriso falso, porque às vezes a gente vai ver uma pessoa, a pessoa sorri pra gente, a gente fala, nossa, muito falso. Nossa, esse sorriso aí não... E assim, eu tento mostrar uma boa felicidade, porque eu sei que às vezes as pessoas vão me ver aqui pregando, ou vão me ver rezando, e aí como vão querer se espelhar em mim, mas não. Quando você olha para uma pessoa, você não vai se espelhar na pessoa, mas se inspira em quem Ele depositou o coração. Aí você vai ver se Ele depositou o coração em Cristo ou se Ele depositou o coração aonde não deve. E eu tento, sabe? Sempre abrir um sorriso para quem eu vejo. Pelo menos, eu escovei o dente depois que eu almocei, para ter um sorrisinho bonito, né? Que vai abrir um sorriso com o dente todo amarelo. É feio, né? Nossa Senhora, E é muito difícil, mas é por Ele que a gente faz isso. Os nossos sacrifícios, é um sacrifício pequeno, por isso que eu não gosto de trazer testemunho, porque meus testemunhos são tipo assim, coisa do dia a dia, sabe? Eu nunca vi uma carruagem de fogo, eu não tive uma experiência assim, uau! Nossa, esse cara teve uma experiência magnífica, eu quero viver como ele. Assim, eu quero ter uma experiência como ele teve. Não, eu não tive, eu sou uma pessoa comum como vocês, eu acredito. E eu espero que vocês possam viver suas experiências. Todos nós temos que viver a nossa experiência para a gente um dia poder achar o nosso propósito. E o nosso propósito, ele pode ser muito diferente para cada um, mas no final do nosso propósito, independente do que seja, ele tem que ser para Ele. Tem que ser para Ele. Tem que ser para a gente poder crescer esse reino que Ele tem. Esse reino nessa terra passageira. E que a gente não fique só se baseando nessas coisas cotidianas, porque elas passam. E o que passa é tipo quando você ganha dinheiro. Tipo assim, a gente jovem, a gente adolescente, não sei, mas não trabalha geralmente. Então a gente não tem um dinheiro fixo. Então quando a gente ganha um dinheirinho da vovó, ganha um dinheirinho do vovô, do titio, da titia ou da mamãe, a gente quer gastar. E quando eu ganhava, eu gostava muito de gastar com comida. Mas eu percebi, comida. Eu vou comer e vai passar. Vai ser é muito gostoso quando você come alguma coisa que você estava com muita vontade. Mas assim, passa muito rápido. Aí eu falei, caraca, eu nunca mais vou gastar meu dinheiro que eu ganho com comida, porque vai passar muito rápido. E, claro, você pode gastar, é o seu dinheiro. Você escolhe o que gastar. Mas esse é um exemplo. Você tem que ver onde você está investindo, em quem você está investindo. Será que você está investindo nesse reino de felicidade? Ou será que você está investindo numa felicidade passageira? Algo que não vai nos completar, porque o nosso Cristo completa. E por isso que quando a gente vê uma pessoa de Cristo, a gente vê que ela parece uma pessoa muito completa. Ela parece uma pessoa assim, que você, às vezes, quando você não está se sentindo bem, você tem até vergonha. Mas é isso. E eu acho que você queria trazer uma música. Mas pra gente finalizar, hoje nesse dia a gente está apresentando esse livro, #adolescente, quem sou eu? E o propósito que essa pregação quer te levar hoje, a você adolescente, que se sente ansioso, que se sente depressivo, que se sente oprimido, que se sente
Ai, eu estava lembrando a palavra, mas agora eu esqueci. Para você adolescente que... lembrei. Você adolescente que se sente pressionado e tem muitas questões, tem muita dúvida. Na minha fase, dos meus 12, 13 anos, eu queria ter um livro desse. Eu queria ter esse recurso. Né? Geralmente é essa idade que a gente dá aquelas cavaleadas, né? Hoje em dia, graças a Deus, Deus foi me ajudando. E eu vou ler esse livro, porque eu tenho perguntas. Eu tenho coisas que eu me pergunto. E às vezes você também tem. E tem um capítulo aqui que está na página... Peraí, que eu vou citar rapidinho, na página 21. É um capítulo... Aqui tem vários escritores, né? Como foi dito na parte da manhã. E esse capítulo quem escreveu foi o Saulo, missionário da comunidade Canção Nova. E o nome do capítulo é... Peraí, deixa eu virar aqui a página. O nome do capítulo é Já Perdeu a Esperança? E a esperança ela tem a ver com a alegria. E nesse capítulo ele abordava exemplos de santos. O como a vida do santo foi difícil, mas mesmo assim ele teve esperança. Mesmo assim, ele se tornou feliz. A alegria verdadeira você só encontra no Cristo. Essa alegria de você olhar para uma pessoa e encontrar alegria foi porque Deus olhou para o coração dela. Muitas vezes você se pergunta, mas Júlia, Deus viu o meu coração? Deus olha para o seu coração todos os dias, a todos os momentos. Eu tenho certeza que aquela minha amiga, por ter experimentado aquilo, ela percebeu que Deus olhou para o coração dela e viu todas aquelas situações de ansiedade, de todas as situações que ela viveu. Eu não sei que situações ela viveu, mas Deus viu o coração dela e transformou aquela ansiedade em alegria. Em alegria. A alegria acaba se tornando a nossa força, a nossa maneira de testemunhar Cristo. Eu também não tenho um testemunho assim transformador. Eu também, meus testemunhos no dia a dia, porque graças a Deus, Deus nos resgatou. Eu tinha 9 anos e eu vou vivendo ao longo da vida, né? Agora tem pessoas que teve encontro com Jesus, ou experiência. Mas não é porque a experiência dela é maior que a minha ou a do Christian, que ele contou, é menor. Todos somos pessoas comuns e vivemos situações simples do cotidiano. Mas, nesse momento, a gente já escutou tudo o que vocês poderiam ter escutado. Vocês escutaram. A gente falou. O Espírito Santo falou. Deus falou. E agora eu pergunto para os adultos que se encontram aqui. Você vai olhar para a sua vida e vai se perguntar, eu fui feliz na minha adolescência? Eu vou dar o exemplo da minha mãe. Não sei se ela vai concordar comigo, eu creio que sim. Eu olho para a vida da minha mãe hoje e vejo que ela teve uma adolescência difícil. Mas mesmo assim ela encontrou a alegria. E hoje em dia eu olho para minha mãe adulta, né? Ela é feliz porque ela encontrou essa alegria em Cristo. Então, mesmo que você adulto, na sua adolescência, não encontrou essa alegria, assim como Santo Agostinho demorou tanto tempo para ter uma experiência com o Senhor, chegou a hora de você fazer essa experiência com alegria. E você que é adolescente que está aqui, ou você que está em casa, agora nós vamos rezar um pouquinho para pedir essa graça ao Senhor. Quando eu estava rezando, Jesus colocou uma música no meu coração. Essa música, ela é uma música animada, uma música de animação. Mas quando eu estava rezando, eu cantei ela bem lentinha e ela serviu de tanto conforto para mim que agora eu queria convidar você a escutar essa música e conforme você for aprendendo, você ir cantando. E aí a gente pode começar a rezar. Eu vou pedir a ajuda das meninas, elas vão nos ajudar a rezar. E nesse momento a gente vai clamar sobre a nossa geração, essa geração adolescente, que anda tão ansiosa, tão depressiva, tão... esqueci a palavra de novo. Tão oprimida, com tanto peso,
E a gente vai clamar para que Deus visite. Se você é um exemplo desses, você vai clamar para que Deus venha ao seu coração, venha à sua vida e te traga essa alegria, te traga essa paz, te traga essa leveza. Tive motivos para desistir. Eu já não tinha para onde ir, mas teu amor me alcançou. Mas teu amor me alcançou e eu sei, a alegria eu encontrei. Vamos de novo. Tive motivos. Tive motivos para desistir. Eu já não tinha mais para onde ir. Eu já não tinha mais para onde ir. Mas teu amor me alcançou e eu sei, a alegria eu encontrei. Agora é assim, ó. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor me alcançou. Já deu para pegar, então se você conseguir aprender, canta comigo. A alegria do Senhor é minha força. Fica de pé. A alegria do Senhor, minha força. A alegria do Senhor me alcançou. E se nesse momento você quiser fechar os seus olhos, como eu quero fechar os meus olhos neste momento, agora você é livre para conduzir a sua oração. Se você quiser erguer os seus braços, você ergue os seus braços. Se você quiser colocar a mão no coração, você vai colocar a mão no seu coração. E você vai pedir essa graça para a sua vida hoje. De ser mais alegre, de ter uma experiência com o Senhor se você não teve. Ou clamar a cura, ou clamar o milagre sobre a sua vida. Se você é ansioso, clama sobre a sua ansiedade. Se você é depressivo, você clama sobre essa depressão que você vive. Se você é triste, clama sobre a sua tristeza. Quando um adolescente clama, o Senhor escuta. Não é só quando uma criança clama que o Senhor escuta, mas o Senhor quer escutar o seu clamor nesse momento. E vamos cantar isso de novo. E declara essa canção a sua verdade. Ela é a minha verdade de vida. Tive motivos para desistir. Eu já não tinha mais pra onde ir. Mas teu amor me alcançou e eu sei, a alegria eu encontrei. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor me alcançou. Deus quer te escutar. Vamos fazer um negócio mais forte. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor me alcançou. E vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos neste momento. E vai falando pro Senhor aonde Ele precisa te alcançar, aonde essa alegria precisa chegar, quais problemas Ele precisa transformar. Vai deixando o Senhor tocar você, porque para Ele poder te tocar, para você poder sentir essa felicidade, você precisa se abrir para Ele, precisa haver uma abertura. Vai se abrindo para o Senhor. Você aqui mesmo, coloca a sua mão no seu coração e vai falando: Senhor, eu me abro, Senhor, à Tua presença, eu me abro a essa felicidade.
Eu quero sentir essa força. Eu quero sentir essa sua moção, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche cada um aqui desse santuário, cada um que está nos assistindo agora. Você, jovem, vai colocando a mão no seu coração e vai colocando o nome nesses seus problemas, para que o Senhor possa ir tocando, para que Ele possa ir te dando força, a força que você talvez sozinho você não tenha, a força que você sozinho talvez você com outras pessoas, mas você vai encontrar essa força no Senhor. Vai deixando o Senhor entrar, para que Ele possa te refazer, para que Ele possa refazer essa sua força esgotada, que você já esgotou tanto nos problemas. Eu quero levantar as minhas mãos agora e eu quero pedir a graça ao Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, eu te clamo sobre os adolescentes, os jovens da nossa atualidade. Vem curando, vem trazendo a paz, a leveza, a alegria. Vem nos curando da ansiedade, Senhor. Eu conheço pessoas que vivem por essa realidade, Senhor. Vai visitando o coração delas. Eu te clamo, Senhor, sobre todas as pessoas que são depressivas, que pensam em até às vezes tirar a própria vida, Senhor. Eu te clamo, dê um novo ardor de vida para esse jovem, para essa pessoa que muitas vezes sofre sozinha, muitas vezes essa pessoa que não encontra consolo, não encontra segurança. Esse jovem, esse adolescente, a sua esperança é o Senhor. E Jesus coloca no meu coração que Ele quer que eu te diga hoje: Deus está vendo neste momento o seu coração, como Ele está vendo o meu coração nesse momento. Eu também clamo, Jesus, a todos os adolescentes que não conseguem buscar a verdadeira alegria, não sabem buscar a verdadeira alegria. Eu te clamo, Espírito Santo. Eu já experimentei desse teu amor e dessa tua graça. E pelo teu nome, Jesus, eu creio que tantos adolescentes, tantos jovens, adultos, idosos, crianças, independente da idade, pode experimentar o teu amor. Porque eu experimentei, Jesus. E é por isso que eu tô aqui, Jesus. É como se eu conseguisse ver o seu reflexo naquele espelho. E aquele espelho, ele tá trincado. Nas partes onde o seu reflexo tá, ele tá trincado. Porque muitas vezes você mesmo se sentiu quebrado. Você mesmo quebrou o espelho porque você olhou pro espelho e você não gostou daquilo que você viu. Às vezes porque você não gostava da sua aparência, às vezes porque você não gostava de quem você é. Mas eu te digo uma coisa, Deus, Ele te fez por uma razão, Ele tem motivos para ter te criado. Você tem uma missão aqui na terra que ninguém mais tem, e Ele precisa que você faça. E escute agora Ele chamando o seu nome e falando: ei, eu preciso de você, é você que eu escolhi. E Ele conserta aquele espelho, a visão que você tem quebrada de si mesmo, Ele conserta. E Ele diz: meu filho, você é minha imagem e semelhança. Você não é pouca coisa. Você não é um erro, você não é inútil, você tem uma missão, você é amado, você é a minha imagem e semelhança. E eu sei que muitas vezes é difícil ser feliz, é difícil suportar o fardo do mundo, é difícil. Mas eu estou com você e eu te escolhi por uma razão. Abra o seu coração para Deus agora, deposite a sua esperança nele. Porque muitas vezes você sentiu um vazio no seu coração e você não sabe por quê. Você tentou preencher com coisas passageiras. E eu te digo, não é isso. É Deus, é o amor de Deus. É isso que nos faz nos sentir cheios. É o amor de Deus. Deus me dá uma imagem de um jovem que por muitas noites ele dormiu chorando sozinho. E você chorava no travesseiro porque você não queria que ninguém na sua casa ouvisse você chorar. E você sabe que é você. Nessa hora você sente que não está mais sozinho. Nessa hora você sente que o Senhor te encontra. E aí você tem até vontade de chorar, mas deixe-se ser encontrado pelo Senhor. Nessa hora o Senhor olha nos seus olhos, o Senhor te vê. E o Senhor diz: deixe que eu te encontre, você não precisa mais sofrer sozinho. Agora
Obrigado, Senhor, é minha força.